Então, dando continuidade para o nosso estudo, livro da Luciana Salum, Lacan e a estrutura da cadeia significante, nós paramos na página 55, bem no ponto em que a Luciana vai apresentar ali o que o Lacan vai chamar de repartitório, né? Eu vou avançar um pouquinho no texto, depois a gente vai um pouquinho lá pro slide da Cíntia, e a gente vai dando continuidade. Então, a gente está nesse parágrafo. Há de se considerar. Há de se considerar que ainda estamos agrupando três elementos, localizados no tempo 1, tempo 2 e tempo 3, para a leitura da lei formada pela estrutura. Então, a gente primeiro fez aquela troca em termos dos sinais, né, de mais ou menos, depois elencou em grupos, 1, 2 e 3, depois organizou em alfa, beta, alfa, delta, beta, beta, delta e gama, e agora ele vai trazer essa noção de tempo. E por que que o Lacan traz essa ideia de tempo? Porque uma das coisas que ele vai falar sobre retroação e antecipação, ali como leis do significante, dessa dinâmica significante, é um dos pontos que ele vai explicar ali com relação a esses tempos. Então, a gente poder entender, por exemplo, que numa cena que aparece a representação de outra cena, às vezes a gente vai encontrar ela ali num tempo lógico do passado, por exemplo, né, que vai conseguir acessar desse ponto. Então, o repartitório revela que se temos alfa ou delta no primeiro lugar ou tempo da sequência, o segundo lugar ou tempo pode ser aparentemente ocupado por qualquer uma das quatro letras. Mas, nesse caso, no terceiro, obrigatoriamente encontraremos alfa ou beta. Então, é o que está nessa primeira esquematização gráfica aqui do primeiro tempo. A mesma leitura vale para o que está embaixo da barra, que tem aqui, né, gama e beta. Quando gama ou beta estão no primeiro lugar ou tempo, novamente tem-se a crença de que qualquer letra poderia ocupar o segundo lugar ou tempo, desde que no terceiro esteja gama ou delta. Então, aqui a gente já está tendo uma relação entre primeiro e segundo tempo. A leitura sugere que o tempo 2 escapa a qualquer lei, porque admite todas as possibilidades existentes no jogo. Tal tempo, ao iludir sobre a sua ampla margem de escolha, entra na cadeia como um termo opacificado. Então, vocês percebem que no primeiro tempo a gente tem alfa, beta sobre delta, alfa e gama sobre delta e beta. No segundo tempo, a gente tem todas as opções. Então, no segundo tempo, poderia ser qualquer possibilidade. Mas para o terceiro, já voltam a ser algumas possibilidades limitadas. E quando a gente fala, né, é tão difícil encontrando recursos mesmo linguísticos para explicar tudo isso, e a gente lembrar que a fala ela não esgota tudo que é da ordem do inconsciente. A gente não consegue, via simbólico, chegar a todas as significações possíveis, né? Então, assim, nem dá para supor inteiramente qual que vai ser a cadeia significante. Então, a gente lembrar sempre que na fala tem algo que é do impossível de ser dito. Mais para frente, a gente vai ver sobre o que o Lacan vai falar sobre o caput mortuum, que vai ser um significante fim ali, um significante que vai escapar também a essa relação. É o caput mortuum do significante. E aí vai dar para a gente entender um pouquinho mais essa ideia de impossibilidades da cadeia. Aí, continuando. É preciso, para a continuidade da interpretação, considerar a reciprocidade da lei. Sempre que a gente estiver falando em lei, em memória, né, nessa memória articulada da lei, a gente está falando de cadeia significante. Ao ter a lei discriminada pela estrutura, o terceiro tempo garante também o que foi obrigatoriedade no primeiro tempo. Então, por isso que tem a parte de cima, a barra e a parte de baixo. Então, tem algumas limitações no que pode aparecer. Para evitar equívocos, vale ressaltar que a reciprocidade não faz do tempo 3 o tempo 1 de maneira reversiva. É ao se manter no terceiro tempo que confirmamos, pela legalidade, quais eram as possibilidades do tempo 1. Por exemplo, se tivermos alfa ou beta no terceiro tempo, certo está que no primeiro tivemos alfa ou delta. Então, se alfa ou delta no primeiro,
alfa ou beta lá no terceiro termo. A ligação, levando-se em conta sua orientação, é de fato recíproca. Em outras palavras, não é reversível, mas retroativa. Pois assim, ao fixar o termo do quarto tempo, o do segundo não será indiferente. Olha a ideia de retroação aqui. Então, como ele vai trabalhar a noção do repartitório com relação a tempo e lugar, se a gente pensa em tempo, aqui a gente está falando de tempo lógico, né? Numa análise, a gente não trabalha com tempo cronológico. Eu falo isso, da gente não trabalha com, a gente trabalha com tempo lógico, mas vale a gente lembrar que não tem como desconsiderar a existência de um tempo cronológico. Por exemplo, para a gente agendar sessões, né? A gente tem um tempo ali, um horário. Não tem como a gente ignorar a existência desse tempo, então, de que, por exemplo, alguém que atrasa para ir na sessão atrasou porque o pneu do carro furou num momento antes. Isso tem a ver com esse tempo cronológico dos acontecimentos, né? Mas a gente pensando em cadeia significante, aí sim vai ter esses efeitos de antecipação, de retroação, e que vai ser numa dinâmica ali um pouco diferente. Mas não tem como a gente desconsiderar essa cronologia das coisas, né? Até pensando em termos de idade. Então, uma coisa é você atende ali um adulto, ele vai ter coisas a dizer sobre a adolescência, e essa adolescência, ela vem antes da idade adulta, mas depois da infância. Então, tudo isso tem implicações também na escuta. Mas que aqui, essa ideia de retroação, não é retroação só com relação a tempo cronológico, mas tempo lógico. Então, retroação com relação ao significante. Lacan afirma que, ao trabalhar a sintaxe dos elementos da cadeia, precisamos saltar um tempo para aplicar a esse binário uma relação quadrática. Porque agora a gente estava falando sempre, né, em termos de, né, 1, 2 e 3, agora aqui no tempo a gente vai ter quatro tempos ou quatro momentos. Assim, há uma referência a uma relação quadrática que produzirá sentido ao ser mesclada por duas relações binárias. Ou seja, há um quarto tempo que pode ser a casa vazia do quadrante. Como um caminhar na cadeia, o quarto elemento, que a princípio seria qualquer um, marca a construção de um novo quadrante, como uma espécie de elo de ligação, transformando o que era o terceiro tempo em primeiro, e ressignificando a posteriori o que antes poderia ser qualquer coisa com o tempo 2 do primeiro quadrante. Então, aí ela vai trazer, né, que a gente tem tempo um, tempo 2, tempo 3. O tempo 4 ele vai estar referenciado com relação ao tempo 3. Em alguma medida, ele é mais inaugural, né? Ó, o tempo um vai determinar o 3. Ao ser determinado, o 3 lança a ideia para o tempo 4 de que ele, assim como o 2, pode ser qualquer coisa. Então, nessa sequência, tempo um, tempo 2, tempo 3, tempo 4, o tempo um e o tempo 3 têm uma determinação entre eles. Agora, tempo 2 e tempo 4 poderia ser qualquer coisa. Visto que, ao ser determinado a fim de fazer andar a cadeia, o tempo 3 se torna também tempo um de um novo quadrante, simultaneamente. E aí é como se começasse de novo, tivesse a possibilidade de começar de novo essa articulação na cadeia. Então, ele traz a esquematização, né? Tempo um, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Mas o 3 serve como um para o 4. Diga, Cíntia. Em algum momento isso vai ter algum tipo de relação com o bucle? Sim, sim. Porque se a gente pensa em S1, S2 ali como termos, se a gente pensa no efeito de antecipação e de retroação, essa própria articulação significante é um bucle, né? Então a gente teria que as articulações significantes seriam bucles ou laços, né? Ou cenas, e que precisaria ao menos quatro. Ó, a ideia também de quatripartite, né? Precisaria de quatro significantes, porque sozinho ele não significa nada, ele vai precisar de um outro para estar articulado e de um outro. Então é nesse caminho aí que a gente vai chegar. Continuando na 57. E ao ser escolhido ao acaso, o tempo 4, de maneira retroativa, também define o que estaria lá no tempo 2 da primeira linha.
pois como a cadeia anda de um em um e não de dois em dois, como no exemplo acima, o tempo 2 da primeira linha pode ser também tempo um para o tempo 4, que se torna tempo 3. Então, todos eles são posições relativas. E eu acho interessante, né, quando ela colocou aqui, é, fazer andar a cadeia. Dá para a gente dar a ideia daquele jogo do resta um que a gente comentou aqui. Então, precisa ter um espaço ali para a gente poder movimentar o pininho. Então, em alguma medida, na cadeia significante, vai haver esse tempo para fazer a movimentação do significante. Então, em algumas medidas, pensando num exemplo prático, às vezes em supervisão, a gente vê um termo ali. E aí eu até falo, ó, vamos deixar esse termo em suspenso. O que que seria esse termo em suspenso? Seria que ele pode vir a ser um significante, mas a gente ainda não sabe aqui que ele está articulado. Então a gente faz uma aposta que aquilo pode vir a ser um significante, mas é como se fosse S1, S2, né, S1 e o S2 estivessem vazio ali. E ele precisa estar nesse vazio enquanto espaço, né, lógico e espaço de tempo lógico, para poder entrar um outro significante ali e depois a gente poder falar, ah, poxa, então aquele se articula a esse. Mas que não teria como a gente saber disso antes, porque a gente não tinha esse elemento ainda dentro da cadeia significante. É um elemento que pode vir a surgir a posteriori, pelo efeito de retroação e antecipação. Então, essa estrutura traz uma noção de temporalidade, na qual o que está no futuro, por exemplo, o tempo 4 é o que vai significar o que terá sido o passado, ou seja, o tempo 2. E aqui a gente parece que a gente foi longe lá nessas letras e nessa matemática da coisa, nessa lógica da coisa, e agora a gente começa a voltar um pouquinho, colocar um pezinho no tá, e o que que a gente tem a ver com isso? Porque essa noção aqui faz a gente pensar no futuro anterior. Faz a gente pensar nesse tempo que a gente trabalha numa análise. Então, por exemplo, o que está no futuro vai significar o que terá sido no passado. Ou seja, quando a gente conta, narra uma cena, uma situação, alguma coisa que aconteceu no nosso passado, ele aparece com uma significação. A gente conversou um pouquinho aqui sobre aquela significação do abandono, né? Meu pai me abandonou. Essa vem como significação. E ao contar, ao narrar isso nesse tempo, que seria então, vamos pensar em presente, um presente ali de uma análise, a gente pode no futuro, então, ao ir falando sobre isso, ao ir construindo uma cadeia significante, ressignificar aquilo que era abandono, como por exemplo, que o pai, o exemplo que vocês não estavam aqui era que o pai tinha abandonado, depois esse abandono foi ver que o pai tinha um problema, de adição com o alcoolismo. Então, aquilo foi entendido enquanto um abandono, mas que pode ser ressignificado e entendido como alguém que tinha um problema de saúde e não teve apoio, suporte para se cuidar e acabou levando à morte, né? Então, esse abandono tinha a ver quase como ele fez isso, né, comigo. Por que que ele fez isso comigo? Mas não era bem um fazer isso comigo, mas um fazer algo a partir do próprio adoecimento e que culminou nisso. Então, tem uma forma de ressignificar que passa por isso. Então, o que está no futuro é o que vai significar o que terá sido o passado. Interessante até a gente pensar nesse tempo verbal, o que terá sido o passado. Seria diferente se a gente falasse o que foi o passado. Parece que o que foi ponto. Aqui dá uma ideia de terá sido. Ou, por exemplo, o que teria sido de mim se? Essa estrutura é muito clássica, né? Ah, então, como que teria sido se meu pai não tivesse morrido quando eu era criança? Ou o que que teria sido se eu não tivesse sofrido aquele abuso? Esse teria sido é basicamente o será que eu não teria hoje problemas nos relacionamentos se isso não tivesse me acontecido? E enquanto o discurso ele está girando em torno disso, ele fica meio travado, porque fica assim, isso me aconteceu, logo hoje eu tenho problema no relacionamento. E eu tenho problema no relacionamento porque isso me aconteceu. Isso vira ali um curto-circuito metonímico.
Você não consegue sair disso. Vai e volta, vai e volta. Eu falo, né? É quase que o cachorro correndo atrás do rabo. Então, eu sou assim porque aconteceu isso comigo, porque aconteceu isso comigo, eu sou assim. A análise, ela permite a gente entrar um pouco nessa relação e pensar nesse, o que terá sido o passado, o que terá sido o passado e o que poderá ser o futuro, a partir do que poderia ter sido o passado. É nessa relação temporal que a gente mexe. E mexendo nessa relação temporal, a gente mexe nas relações de significação. Então, né, essa estrutura traz uma noção de temporalidade, no qual o que está no futuro é o que vai significar o que terá sido no passado, ou seja, o tempo 2. Assim como o presente, o tempo um determina o que está no futuro, o tempo 3. E isso é marca da série, tanto a antecipação de sentido de um significante, como, ao mesmo tempo, a retroação do sentido do significante. O efeito de significação se dá, portanto, a partir do quadrante que considera esses dois momentos. É isso que tento ilustrar aí, metaforicamente, quando lhes falo do futuro anterior e faço intervir, depois do terceiro tempo, um quarto tempo. Então, aqui, ó, a gente foi falando, bordejando o assunto de futuro anterior, e aqui ele traz essa explicação. Ó, tô falando esse monte de coisa, e o que eu quero dizer, o que eu quero ilustrar metaforicamente é sobre essa noção de futuro anterior. O efeito de significação só é considerado a partir dos quatro significantes desse quadrante. Por isso que teve um dos encontros que eu coloquei que a gente precisa no mínimo quatro significantes. Então seriam dois pares, que a Cíntia perguntou. Então seriam dois bucles, duas articulações significantes. O que antes poderia ter sido qualquer escolha é reconhecido como uma possibilidade determinada pela posição na estrutura que se mostra muito mais restrita, mas isso só é verificável num outro momento. No momento em que, retroativamente, o lugar em que a pessoa está determinou, sem que ela soubesse, o momento em que ela estava. Essa noção também de um outro momento é interessante para a gente poder pensar que, às vezes, a gente tem uma visão do que seria aquela cena, uma outra cena, e isso tem muito a ver com o texto dos escritos também, que fala sobre o tempo de ver, né, ali o momento de compreender, até o tempo de concluir. Porque, às vezes, se a gente conclui rápido demais, a gente faz perde esse outro momento, que seria nesse outro momento que teria a significação completa. Então, essa é a importância também da gente poder caminhar um pouco, ver a dinâmica dessa cadeia significante, antes, às vezes, da gente precipitar uma intervenção ou uma interpretação, por exemplo. E às vezes as pessoas perguntam assim para mim na supervisão, às vezes eu faço uma marcação de, isso daqui poderia ser pontuado por tal e tal e tal razão. E a pessoa fala, nossa, mas eu não pontuei, e agora, fim do mundo, desespero. Eu falei, gente, a cadeia significante ela se repete, essas coisas voltam, voltam e a gente intervém. E isso também dá uma dimensão de, como é que eu ia falar? Não é desresponsabilização, mas é de tirar um pouco a culpa que a gente fica em que às vezes tem que na hora sacar ali essa dinâmica significante, isso daqui como significante, aqui é metonímio, aqui é metáfora, porque isso é feito na construção do caso, então faz parte também desse momento de supervisão da gente perceber essa movimentação da cadeia, entender o que está se configurando ali para propor uma interpretação, por exemplo, enquanto um ato analítico. Diga, Raíssa. Lorena, eu acho que foi você que colocou aquele vídeo da Flávia Dutra, né, no Oi. grupo, em que Uhum. ela dava alguns exemplos. Quando ela dá os dois exemplos que ela coloca lá, a gente pode pensar que seria isso que está trazendo aqui, do efeito de significação que se dá a partir do quadrante que considera esses dois momentos. Por exemplo, lá ela coloca S1, S2, S3, S4, ela faz toda uma Sim, montagem, né? exatamente Representaria isso. um pouco disso? Exatamente isso. E é muito interessante, gente. Quem não assistiu, assiste, porque vale muito a pena. É aquele vídeo que eu coloquei no grupo da Flávia Dutra falando sobre esse movimentação significante. E ela esquematiza isso.
Ela traz o exemplo didático mesmo, ela fala que não é um exemplo clínico nem nada, mas faz isso que a Raíssa comentou. Como que vai acontecendo esses efeitos de significação? E no decorrer da cadeia. A gente está muito acostumado em falar S1, S2, né? S1, S2, S1, S2, quase como se só tivesse isso. E ela mostra, a partir da estruturação da cadeia, como que seria essa movimentação entre S1, S2, S3, S4, e como, por exemplo, nessa articulação, às vezes, significante de S1, S2, vai ter um significante que se articula também, quase como se fossem outros andares também. A gente pensa na linearidade da cadeia, mas tem alguns significantes que eles vão. É quase como se tivessem uma bifurcação ali. Ele pode amarrar a cadeia de uma forma, pode amarrar de uma outra. E um significante pode trazer significação para dois significantes diferentes. Isso no vídeo eu acho que fica um pouco mais claro. Às vezes eu estou tentando explicar aqui, não sei se fica muito claro, mas ela mostra, né, como que isso seria possível. E então é exatamente isso, né? Essa questão de antecipação e retroação do significante e o como isso vai se desenrolando mesmo, vai fazendo essa movimentação na cadeia. E é isso mesmo, Raíssa. É isso que está aqui, ela explica lá de um jeito muito, muito, muito didático. Então, quem não assistiu ainda, vale muito a pena. Ah, os vídeos, aproveitar, né? Os vídeos dela sobre psicose também são muito bons. Quem não viu também, coloca aí na lista. Cadê? Então, no último parágrafo, né? E é justamente. Joia. E é justamente a escrita da cadeia dos significantes que permite localizar a lei do repartitório, pois a cada novo elemento ela denuncia que aquilo que poderia ter sido uma escolha livre não tinha tanta liberdade assim, uma vez que está determinada pela lógica da estrutura. Eu acho que essa é uma das coisas também, uma das coisas mais importantes para a gente lembrar, assim, a gente ter guardado esse texto, essa ideia de liberdade aqui. Apesar de parecer uma escolha livre, ela não é tão livre assim, porque parece que dentro da própria estrutura da cadeia tem algumas possibilidades para isso acontecer, né? E aí o que eu falei, né? Fica um pouco mais claro quando a gente vai entender isso que ele traz aqui desse caput mortuum do significante. Então, a Luciana traz essa ideia, né? Então, cada novo elemento denuncia que aquilo que poderia ter sido uma escolha livre não tinha tanta liberdade assim. Uma estrutura que admite possibilidades limitadas, marcando, portanto, o que não está autorizado pela legalidade da cadeia. Lacan nomeia tais significantes impossibilitados pela lei simbólica, ou seja, todo o resíduo da escritura como o caput mortuum do significante. Então, assim, tem toda uma construção de uma representação mínima ali da cadeia significante, e aí tem um resto. E o Lacan vai falar que esse resto é esse caput mortuum aqui do significante. Então, aqui tem relação com aquilo que esbarra, que o simbólico esbarra e não tem significação. Então, a gente está falando de quê? Pensando nos três registros? No real. E por isso que às vezes é tão difícil da gente conseguir falar e traduzir em exemplos o que que seria então essa impossibilidade da cadeia. Mas se a gente pensa, por exemplo, que o real é o impossível lógico matemático, juntando essas duas noções, é como se esbarrasse no real. Ali tem a impossibilidade lógica da cadeia também, de se colocar, né, uma certa significação mesmo. Então, mesmo diante de várias significações que vão tendo, vai haver resto. Até se a gente pensa, né, no objeto A como resto. Aqui é um pouco diferente, porque aquele resto, né, o objeto A enquanto resto, é o que vai fazer ali movimentar a noção de desejo, a própria estrutura da cadeia significante. Mas aqui aparece esse caput mortuum como esse resto mesmo de significação, de representação. Tem um artigo que eu não consegui baixar ele, porque ele é daqueles doc alguma coisa, né? Aí eles falam, você tem que carregar alguma coisa para poder ou ter a conta premium, mas dá para ler o artigo. Então eu vou mandar no grupo, né, o nome dele, caso vocês queiram procurar, e mando o link também. E a autora, ela vai falar bem sobre isso, assim, que
esse caput mortuum seria aquilo que esbarra nessa significação do significante. E aí ela traz explicação bem bacana, ela traz sobre isso do repartitório, ela passa por todo, refaz todo esse caminho que a gente foi fazendo, até trazer essa noção mesmo, essa interlocução com a dimensão do real, né? Então, eu vou mandar lá pra gente, para vocês verem também, vale a pena. E só esse finalzinho, né? Então, em suma, o presente é reconfigurado enquanto possibilidade do passado, dentro da história, em razão do futuro. Eu gosto de falar que é quase como se a gente pudesse dançar com o tempo, né? Na análise, a gente faz essa dança com o tempo. Acho que a Cíntia tinha levantado a mão, estava só terminando aqui. Diga, Cíntia. Não, é que eu lembrei que o caput mortuum vem do latim, né? É como é o resultado de um processo químico dos alquimistas, era o que sobrava, aquele resto que não se podia fazer nada com aquilo. E aí reforça essa noção de resto, né? Não, bem interessante. Eu vi também uma outra significação para esse caput mortuum, como se fosse capuz de morte mesmo, assim, aquilo que recobre e acaba. Mas se a gente vai por essa tradução literal, a gente perde essa noção, que é justamente o que a Cíntia falou, que é essa noção de resto, né? Então, há resto. E isso é importante a gente ter em mente, assim, enquanto possibilidade. Tudo bem até aqui? Podemos continuar mais um pouquinho? E aí, acho que a gente vai chegar no ponto que a gente volta um pouquinho na apresentação lá de slides. Desde que existe grafia, existe ortografia. Então, na continuidade desse complexo exercício de pensamento, Lacan sugere fixarmos o primeiro e o quarto elemento de duas séries, composta por dois quadrantes, sendo o quarto simultaneamente o primeiro da segunda série. Isso a gente viu ali um pouquinho antes. E para compor esse raciocínio, ele aventa duas sequências. A primeira é a ômega e a segunda é a ômicron. Então, assim, já não bastava ele falar de sinais, de grupos, né? Grupo um, grupo 2, grupo 3, elencar nas letras. Agora ele vai fazer esses quadros, que seriam, então, duas composições, a ômega e a ômicron. Pegando primeiro pela ômega, né? Então, o que que ele vai falar? Que ele vai fixar o primeiro e o quarto elemento e o restante vai ser dependente desses. Para título de ilustração, ao isolar a tabela ômega e cimentar com a proposta de Lacan o primeiro e o quarto termos das duas séries, quadráticas e sequenciais, teremos cristalizado o alfa, o gama e o. Eu achava que esse era o alfa. Deixa eu ver aqui. Que pela Então, sequência seria. Diga, Cíntia. o que está escrito no livro é alfa também. Então, eu achei que eu estava vendo errado. Mas aí seria alfa, beta e gama, se a gente olha no quadro no ômega. Conforme destacado na figura em vermelho a seguir, que está na 59. Então, o primeiro andar seria alfa, aí beta, beta, o delta, delta e alfa novamente. Aqui está em vermelho, né? O alfa e o outro que eu esqueci. Gama. Acho que é gama. A partir desses, do primeiro e do quarto termo que estão fixados, vai variar os do meio. Os do meio estão como beta. E aí ela vai depreendendo o segundo e o terceiro andar. Seria mais ou menos esse daqui, ó. Deixa eu colocar para na apresentação. Essa parte aqui é interessante, porque faz um resumo de como a gente foi vendo. Aí a gente chega nessa outra parte. Então, primeiro foi em termos de sinais, simétricos, assimétricos. Isso foi agrupado em grupos um, grupo 2, grupo 3. Depois isso foi agrupado em alfa, beta, gama e delta. Então aquilo era gama, gama, não delta. E aqui é a mesma esquematização, né? A partir do grupo 2, 3, 2, aí aqui é gama.
beta. E cadê a cadeia ômega? Acho que tá antes. Nesse esquema de cima, é o do repartitório que a gente tinha visto. Então, variando os termos. E aqui dentro da ômega, dessa série, teriam, então, eu não vou nos detalhes deles, não, tá, gente? Mas teriam os impossíveis, que são os vermelhinhos, e os possíveis, que são os verdinhos. E aí vão se completando aqui cada um dos quadros. Essa tabela ensina que, ao considerarmos duas espécies quadráticas e fixarmos o primeiro e o quarto elemento de ambas, haverá sempre um componente que será o representante do impossível para mediar aquele quadrático. A lei do repartitório assim definiu. É o que não pode ser escrito nem no segundo, nem no terceiro tempo das duas séries do primeiro andar. Aí aqui, ó, como já tem uma noção da ideia do significante, será aquilo que não cessa de se escrever, pois está vetado pela legalidade da própria cadeia. O representante do impossível da primeira série de quatro elementos é o delta. É. E o da segunda série de quatro elementos é o beta, localizados no segundo andar. Então, a gente vê nos escritos tem, acho que é no Instância da Letra, que o Lacan fala isso, né, daquilo que não cessa de se escrever. Tem uma outra definição que vai falar de se inscrever. Mas aqui é interessante o escrever, porque a gente está falando de grafia e ortografia. Além dos impossíveis definidos. É esse parágrafo mesmo, né? Eu até me perdendo aqui. Além dos impossíveis definidos pela escrita da sequência, existem também aqueles elementos que podem estar num lugar, mas não podem estar em outro. Há, portanto, os componentes impossíveis para qualquer posição, e há aqueles contingentes, que podem estar em uma posição, mas não em outra. E estes estão ilustrados pelo terceiro andar. O alfa, por exemplo, pode estar na terceira posição do primeiro quadrante, no primeiro andar, no lugar do beta, mas nunca poderá estar na segunda posição do primeiro andar. E o gama pode estar no segundo lugar do primeiro quadrante do primeiro andar, mas não no terceiro lugar do mesmo quadrante. A mesma leitura vale para o segundo quadrante. No segundo andar, temos o beta como representante do elemento impossível a mediar o quadrante fixado por seus extremos, gama e alfa. E no terceiro andar, temos gama autorizado no terceiro lugar, mas não no segundo, e o alfa permitido no segundo e não no terceiro. Ainda sobre essas movimentações do esquema que está em cima. Tal interpretação recupera a ideia de valores vinculados às diferentes posições na cadeia. A depender do lugar ocupado, criamos um impossível para aquela cadeia limitada e também um elemento que pode, pela lei, estar em um lugar, mas estar proibido de estar em outro. Então, até então, a gente estava falando dessa impossibilidade, né? Impossível para aquela cadeia limitada. Aqui ele traz uma ideia de que alguns elementos, eles podem estar em um lugar, mas não podem estar em outro. Não são, portanto, categorias universais, são relacionais. Aqui também para a gente poder pensar no significante, né? Então, é um em relação ao outro. Vou deixar aqui, quando eu conseguir ver vocês. Então, é um com relação ao outro. A cada jogada, em outras palavras, a cada novo significante que refaz o quadrante, a estrutura define quais são as novas possibilidades e impossibilidades. Elas, portanto, não estão dadas de antemão. Então é interessante, porque primeiro ela retoma essa explicação da cadeia mesmo, do repartitório, e aí volta para a gente fazer uma associação com a ideia do significante. Então, a cada novo significante, isso se refaz. E aí vão aparecer de novo as possibilidades e as impossibilidades para isso. Então, por exemplo, dentro de uma cadeia significante, dentro disso que é possibilidade e impossibilidade, vai ter uma parte que não vai ser significada, que vai restar a significação. E aí tem a ver com isso, né? Não cessa de se escrever, mas sempre há algo para além disso.
Assim, respondemos à pergunta inicial sobre qual seria a unidade estrutural mínima de sentido para compor uma cadeia necessária à leitura de um texto produzido por uma análise. O elemento mínimo não pode ser o significante, uma vez que o significante sozinho não significa nada. Então, a unidade mínima de sentido, portanto, não pode ser a unidade do significante. A unidade mínima de sentido é a estrutura composta por quatro significantes. Isso é uma das coisas que a gente mais foi falando aqui, né? Qual que é o axioma do significante? Sozinho não significa nada e precisa de um outro para ter uma significação. E aqui fica bem amarradinho essa ideia. Então, não é, o elemento mínimo não pode ser um significante, mas ao menos quatro, que seriam dois pares, dois bucles, como a pergunta da Cintia ali já tinha indicado para a gente. Ah, e isso também faz a gente pensar em quais seriam os elementos mínimos ali, né? Então, a unidade mínima de sentido para que haja uma análise. Isso é uma coisa que ajuda a gente a pensar no início de um caso, quando a gente está passando ali, fez as entrevistas, passou pelas entrevistas preliminares, e a gente começa a elencar ali a categoria de significante, algumas palavras ou expressões ou frases, enfim. A partir do momento que a gente tem um significante, a gente ainda não tem uma análise. Mas a partir do momento que a gente tem a unidade mínima, que seriam esses quatro significantes, aí a gente pode entender que houve uma entrada em análise. É interessante a gente pensar nisso, porque tem alguns casos que, independente do tempo que a gente atenda, pode ser, já atendo esse caso há 6 meses, há um ano. Se a gente não tiver ainda identificado ou elegido esses significantes, esses quatro mínimos ali, para fazer a unidade mínima, como que a gente pode dizer que ali tem uma análise? Se o analista ele trabalha com o significante. Então é uma coisa para a gente prestar atenção, senão a gente fica ouvindo e fazendo intervenções, né? Não intervenção enquanto interpretação, mas enquanto pergunta. Quase que o fale-me mais sobre isso. Mas não é só falar mais sobre isso. Precisa ter o trabalho via significante. Então, eles não vão aparecer sozinhos, vai ser trabalho do analista. Então, se em algum caso ainda não está ali, poxa, não estou conseguindo fazer articulação significante aqui, né? Ou não tenho nenhum significante ainda que eu estou pensando nesse caso. Vamos voltar, rever, porque já podem ter aparecido algumas, vou chamar de palavras agora, né? Mas algumas palavras que podem vir a ser significantes. Mas se elas não forem elevadas a essa categoria, vão ser só palavras, ou termos, ou expressões. Diga, Cíntia. Eu de novo. Eu lembro numa aula do Felipe Teles, ele ter montado o bucle e ter dito que nessa intersecção é que surge o sujeito. Posso estar errada, mas enfim. É por isso que você está dizendo que sem esses quatro não acontece uma análise, porque não tem como surgir o sujeito. É Exato. isso? É, seria mais ou menos assim. Aqui a gente tem um bucle e tem outro bucle. É como se a gente tivesse S1, S2, S3 e S4. Essa seria a unidade mínima, então, para ter uma análise. Quando a gente pensa nessa articulação significante entre S1 e S2, o que que a gente tem daqui como resultado? O sujeito. Por quê? O sujeito não é aquilo que emerge a partir da articulação entre significantes, ou o sujeito é o que um significante representa para outro significante. Então, é o resultado dessa equação aqui. Então, a gente só tem sujeito a partir da articulação. E a gente tem como resto dessa equação o objeto A. É justamente por restar algo à significação que a gente vai precisar, então, de um outro significante. E aqui também, a gente vai ter um outro sujeito. Aqui também, um outro sujeito.
Eu já falei um pouquinho também sobre a noção de divisão, né? Por exemplo, a gente tem 4. Eu aprendi a fazer divisão com esse sinalzinho. 4 dividido por 2. Então, a gente vai dar quanto? Vai dar 2 e não vai sobrar nada. Se a gente pensa nessa noção com relação ao significante e ao sujeito, outro jeito de representar essa divisão aqui é assim também, né? Como fração. 4 dividido por 2. Então, se a gente tem S1 e S2, a gente pode esquematizar. Gente, só tenta não mexer na setinha, senão ela risca aqui também aqui para mim. S1 dividido ali, né, nessa equação com S2. O que que dá o S1 com relação ao S2? Dá o sujeito, o S barrado. E qual é o resto dessa equação? Objeto A. Então, por isso que são 4, porque a gente precisa de duas articulações. Então, um sozinho não significa nada, então precisa de um outro significante. E ele precisa também desse outro par aqui para ter significação. Mais para frente, a gente vai ver que a gente vai ter, na verdade, duas cadeias. Vamos pensar assim, uma cadeia do sujeito e uma cadeia do outro. Porque essa esquematização aqui, ela é uma esquematização didática, né? Ao pé da letra seria um S1 e um S2 da cadeia do sujeito e um S1 e um S2 da cadeia do outro. E aí, a partir daqui, que a gente poderia, por exemplo, ter metáfora, substituindo o elemento de uma cadeia e da outra cadeia. Mas isso, né, eu fugi um pouquinho. Acho que de agora o mais importante é a gente entender isso, que emerge sujeito. Então, se a gente só tem um significante, não tem como emergir sujeito, a gente precisa de um outro. E aqui é para a gente ter uma ideia de cena e outra cena, ou de uma articulação significante a uma articulada à outra, que é o que está aqui. A unidade mínima de sentido é a estrutura composta por 4 significantes, que seria esse S1, S2, né, S3, S4. Lorena, Diga. mas não necessariamente por exemplo, o S3, S4 vai ter a ver com o S2. Não necessariamente. Não precisa dessa condição, né? Não necessariamente. Eles vão estar dentro de um mesmo campo semântico de significações, mas não necessariamente vão estar articulados, assim como a gente coloca, né? Um e outro. Às vezes a gente vai ter, por exemplo, uma, uma articulação, alguma outra articulação, alguma outra articulação, e é a gente que vai entender como é que isso daqui vai se relacionar, vai se ligar. E às vezes não dá para saber no momento que a gente está, vai ter que ser em um outro tempo. Mas precisa estar dentro da lógica da cadeia, Na mas não lógica da cadeia. necessariamente daí S3 associado a S2, mas é a Isso, lógica da cadeia que vai isso. fazer com que eles façam alguma articulação. Não, perfeito. Tem que estar dentro dessa lógica da cadeia. Por isso que eu coloquei isso, né? Desse mesmo campo semântico, mas Tá. seria um termo Uhum. melhor, seria isso, dentro da mesma lógica da cadeia. Agora, aqui, quando a gente coloca S1, S2, S3, S4, acaba sendo mais algo didático, assim. Uma esquematização didática para a gente poder entender. Porque ao pé da letra, seria mais ou menos. Seria mais parecido com, por exemplo, S1, S2 aqui. Aí a gente vai ter um S3
e um S4. Aqui a gente vai ter, por exemplo, um S2 e um S5. Então, teria, por exemplo, uma articulação aqui. Então, a gente teria S1 e S2. A gente poderia ter S1 e S3, S2 e S3, S2 e S5, S4 e S5 e S2 e S4. Olha a bagunça que ia ser para representar isso esquematicamente. Mas para a gente entender que não é só essa coisa certinha, essa linearidade. Esses significantes eles vão articular da mais diversas formas. E num caso, às vezes a gente vai conseguir elencar isso em termos de texto, né, de significantes escritos, muito mais do que esquematicamente falando, certo? Então tá, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. E é a partir dela que podemos reconhecer que, no discurso analítico, só se trata disso, do que se lê para além do que vocês incitaram o sujeito a dizer. E aí aqui o Lacan ele não colabora também, né? Porque aqui ele está colocando o sujeito a dizer, mas antes tem uma pessoa que fala. Então, o sujeito que diz já é a partir da extração discursiva que a gente faz. Agora, o jeito que ele colocou aqui seria quase como que a gente vai ler para além do que vocês, né, do que nós incitamos a pessoa a falar. Porque tá para além do que a pessoa fala. Tá onde? Tá onde o sujeito diz. E a gente só chega nisso de onde o sujeito diz se a gente faz extração discursiva. A gente trabalha via significante. Então, para a gente tomar um cuidado quando o Lacan coloca isso, né? Incitar o sujeito a dizer. Que aí a gente vai estar numa discussão de dito e dizer, lá do ator dito. Vai estar numa dimensão de fala e discurso. Tomar o inconsciente como que é lido exige considerar sua estrutura de linguagem enquanto existência prévia a qualquer leitura. É a partir de sua articulação que, num processo analítico, uma cadeia será reconhecida e interpretada em suas possibilidades e impossibilidades. A importância da cadeia simbólica reconhece um sujeito para além daquele que fala, como quem perguntará à cadeia o que ela nos diz. A partir do que lemos, a cadeia nos conta sobre a legalidade do escrito. E isso quebra um pouco aquela noção de que a gente trabalha com a clínica da escuta, né? Então a gente trabalha, na verdade, com a clínica da leitura. E é essa leitura aqui, essa leitura, por exemplo, da cadeia simbólica, dentro das suas possibilidades e impossibilidades. Ah, ainda tem muita gente continuar mais um pouquinho. A justificativa de ilustrar o funcionamento da cadeia pela tabela ômega, na versão encontrada no Staffela, se dá em razão dos erros encontrados na disposição das tabelas apresentada pelos escritos. Lacan reconhece no Seminário 5 que há equívocos na sequência apresentada em seu artigo de 1955. Então, aqui não é nenhuma questão de tradução, né? Então, o Lacan mesmo já falou sobre esses erros. Atualmente vocês têm, em meu artigo sobre a carta roubada, uma exposição escrita que constitui um resumo dessa sintaxe. Apesar das críticas que recebeu, algumas das quais tinham fundamento, há ali dois errinhos que convirá corrigir numa edição posterior. Ele ainda deverá servir-lhes por muito tempo. E aí a Luciana vai falar qual que é esse erro, né? Um dos erros encontrados na tabela ômega, no primeiro andar, está na tabela ômega no primeiro andar. As letras delta e beta do primeiro e do segundo quadrante correspondem exatamente ao elemento impossível demonstrado pelo segundo andar. Lugares que, argumentados por Lacan, são incompatíveis pela lei do repartitório. Então, aqui nesse primeiro, tá como tá lá nos escritos. E aí, tá vendo que a gente tem nessa linha de baixo aqui? Tem alfa, aí tem delta, delta, gama, beta, beta, alfa. E na de baixo a gente tem
beta e tem delta. Aqui seria essa impossibilidade no segundo andar. Não seria possível isso. E ainda assim tá lá no esquema. Pra vocês verem que não é um negócio muito, nem um pouco simples, né? Se o próprio, na própria esquematização do Staffella passou esse erro, é que é muito detalhadinho mesmo. Por isso que eu falo, né? A gente vai para isso, mas não perder de vista do porquê que a gente está indo, para poder pensar essas impossibilidades da cadeia, relação com o simbólico, essa noção de tempo lógico, de efeito de retroação e antecipação do significante. E aí o segundo erro, né, que está na segunda tabela, o ômicron, e se repete tanto na versão dos escritos quanto na versão do Staffella. O equívoco aparece quando, ao seguir de uma a uma sequência, o primeiro gama é inconciliável com a legalidade da estrutura, sendo alfa seu respectivo termo 1, a este lugar, pela lei do repartitório, só é admitido alfa ou beta. Então, nessa segunda linha, onde tem o gama, só podia ser alfa ou beta. Então, seria impossível colocar esse gama aqui. Não sei como o Lacan não colocou assim. Eu fiz de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção. Mas, enfim. Ó, como a gente já está acabando, eu não vou começar esse finalzinho aqui, não. Então, a gente ainda tem. A gente está na 62. A gente tem esse tópico que é da nova convenção. Tem sobre o legível, última convenção, e a conclusão. Então a gente está pertinho aí de acabar. Não sei se já vai dar para ser na próxima semana ou na outra, mas acho que já vou lançar lá a enquete no grupo para a gente também decidir a próxima leitura. Mas acho que hoje era isso. Vocês têm mais algum comentário, alguma coisa para acrescentar? Então, tô devendo mandar para vocês o texto lá que eu falei. Quem não assistiu ainda o vídeo da Flávia, assiste, vale muito a pena. E colocar depois lá até o final da semana a enquete. E a gente se vê na semana que vem. Vamos ver se vai ser a última ou não. Então tá, gente. Um beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.